Eu tenho tratado aqui, no início de fevereiro, e vou continuar aqui em março, um tema que eu entendo importantíssimo para nós. Não se fala muito nisto nas igrejas, porque é um tema que a gente precisa ser cuidadoso. Mônica, projete na tela para mim. Obrigado, Fernanda. Eu gostaria de saber tocar teclado. Você me ensina? É mesmo? Você terá paciência comigo? Teria paciência comigo? É mesmo? Então, fale para mim o dia que você vai me ensinar. Olha lá na tela. O que eu quero hoje falar com você? Tem um tema e eu coloquei ali em letra maiúscula uma frase. Qual é o tema que eu vou falar com você hoje? Você pode repetir isso em voz alta? Nosso Pai é o nosso amigo. Você sabia disso? Você sabia que Deus é o seu amigo e não seu inimigo? Muitas vezes nós vemos Deus, o Pai, como aquele que é severo, que é distante, que tem resistência a nós, que não gosta muito da gente. E muitas vezes nós vemos Deus desta maneira porque transferimos, irmãos, a nossa relação que tivemos com o nosso pai natural. Eu quero ler uma frase para vocês. Eu digo isso em casa constantemente. Se estiver funcionando, vamos lá. Tá? Não tá. Bota lá a frase. A frase que eu digo em casa é esta: se Jesus não voltar antes, e caso um dia o Senhor me recolha, eu desejo que você, Nádia, minha esposa, que você, Camila, minha filha, que você, Valentina, Antonella, minhas netas, e você, meu genro, Felipe, possam dizer assim: meu marido, meu pai, meu avô, meu sogro, foi meu amigo. Eu quero ser lembrado assim. Eu não quero ser lembrado pela minha família como um homem que fez grandes discursos. Não quero ser lembrado pela minha família, esposa, filhos, genro e netas, como um homem que foi ético. Um homem que pagou os seus compromissos em dia. Não quero ser lembrado por ter sido um pastor. Eu dizia esta semana aqui que na minha identidade não está escrito assim: Pastor Valmir Ventura. Na minha identidade, no meu RG, está escrito Valmir Ventura. Este é o meu nome. Muito prazer. Eu não me chamo pastor. Você sabia disso? Eu não me chamo pastor. Me chamo Valmir. Qual é o seu nome? Falem bem alto para eu gravar agora. 1, 2, 3. Eu fiquei um pouco confuso. Fale bem alto seu nome. 1, 2, 3. Pronto, agora eu lhe conheço pelo nome. Eu quero ser conhecido, quero ser lembrado pela minha família de que eu fui amigo deles. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. Quero ser conhecido como amigo deles. Eu vou contar algumas coisas hoje para você que foram tão boas para mim. Eu aprendi tanto.
Eu cresci tanto. Vamos ver se funciona aqui o negócio. Não está funcionando, viu, Mônica? Eu escrevi outra frase aqui para você e eu pensarmos. Vamos ler em voz alta? O que é igreja, irmãos? Entre tantas coisas, é um lugar que a gente adora ao Senhor juntos, é o lugar em que a gente entrega nossas sementes, dízimos e ofertas, que a gente ouve uma palavra. Mas entre tantas coisas, se eu pudesse definir, igreja é um lugar de amizades profundas. É por isso que muitas vezes as pessoas não permanecem em locais públicos como este, porque elas têm dificuldade. Igreja, você pode repetir o que está escrito na tela? Amizades profundas. É isso que eu quero falar com você antes de tomarmos a ceia juntos. Que o Espírito Santo nos ajude a quebrar paradigmas de quem é Deus Pai. Para que a gente entenda hoje que Ele é o nosso amigo. Vamos fazer o seguinte. Comece a orar agora aí, no seu coração e com a sua voz, pedindo para que você hoje receba revelação de quem é Deus na sua vida. Comece a fazer isso agora. Comece a orar. Diga para que o Senhor revele ao seu coração quem é Deus, quem é o seu Pai. Ele é o seu amigo? Ele é seu amigo? Quem é Deus para você? Eu quero ouvir você e eu quero ver você orando. Eu estou com os meus olhos abertos para ver você comprometido com o que você vai ouvir. Eu quero saber se isto te interessa. Diga: Senhor, fala comigo. Senhor, abre o meu entendimento. Me revela isto que eu estou ouvindo do pastor Valmir nesta noite. Fala comigo, Senhor. Abre o meu entendimento. Abra o meu coração, Senhor, para estas verdades. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu preciso que esta palavra que eu vou ouvir seja revelada no meu coração. Eu não quero apenas ouvir com o intelecto, mas eu preciso ouvir com o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero conversar com você nesta noite e penso que o texto a seguir que a Mônica vai projetar seja muito oportuno para nós. Tiago, irmão de Jesus, escreveu este texto aí, ó. Tiago, capítulo 2, verso 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Leia para mim em voz alta. Como é que Deus chamou o homem Abraão? Amigo. Meu amigo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou eu e você, disse: Abraão, meu amigo. Cara, Abraão é o que de Deus? Amigo. Por isso o tema desta noite: nosso Pai, nosso amigo. Nosso Deus, nosso amigo. Em que contexto Tiago afirmou essa declaração? Gênesis, capítulo 18,
dos versos 17 em diante. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma grande nação e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Texto que eu estou introduzindo aqui nesta noite para você entender por que Tiago disse que Abraão creu em Deus e que isso lhe foi imputado por justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. A história começa em Gênesis quando Deus, por ver duas cidades chamadas Gomorra e Sodoma, cidades estas perversas. O homem sem Deus é um homem perverso, tem maldade. Por isso que o salmista diz que alienam-se os ímpios desde a madre, desde o ventre, ou seja, procedem coisas más desde o ventre. E Deus, soberano, criador, disse ao amigo: eu vou destruir essas duas cidades. Elas me causam muito mal-estar. Está em Gênesis capítulo 18. Só estou resumindo para você entender o contexto de Tiago. Quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, amigo de Deus, começa a conversar. E começa a dizer: Senhor, não faças isto. Pode ser que naquelas cidades tenham 100 justos. O Senhor vai destruir aqueles 100 por conta de todo o restante? E o Senhor então conversa, responde a Abraão dizendo: olha, se eu encontrar lá 100, eu não vou destruir. Abraão, não contente, diz: Senhor, me permita, não quero ser intrometido, não quero ser abusado, mas se o Senhor encontrar pelo menos 50, o Senhor vai destruir? Alguns acham que Deus tem limite, que Deus diz: cara, você está me cansando com essa conversa fiada. E Deus responde para o amigo: não, se houver lá 50, eu não vou destruir Abraão. Abraão é o tipo do filho insistente. Talvez você tenha isso em casa. Você diz para ele: não, olha, hoje não dá para a gente comprar isto. Ele vai, volta, daqui a pouco diz: mas escuta, não tem um jeitinho? Talvez você tenha essa realidade. Abraão era assim, com Deus. E pela terceira vez Abraão disse: Senhor, desculpe aqui a minha intromissão, e se houver pelo menos 10, o Senhor vai destruir? Deus diz: se eu encontrar 10, eu não vou destruir. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para todos nós aqui. Será que Deus enganou Abraão? Será que Deus não sabia que mesmo com a insistência de Abraão, ele já tinha definido que haveria de destruir aquelas duas cidades? O que você acha? Que Deus ia mudar de ideia? Você acha que Deus ia mudar de ideia, sim ou não? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? E quantos não acham nada? É porque tem sempre aquele coluna do meio, lembra? Da zebrinha. Coluna do meio. Eu era garoto, meu pai jogava na loteria esportiva e de domingo passava lá, né? Preste atenção. Deus seria movido tão somente porque Abraão disse: olha, Senhor, tem 100, tem 50, tem 10, o Senhor vai fazer isso mesmo? Não, Deus já tinha definido.
Interessante que eu estive nessas duas cidades. Quando eu olhei duas cidades onde só se vê ruínas, não se vê uma árvore, não se vê uma edificação, duas cidades, não é bairro. Eu e a Nádia conferimos e dissemos: Senhor, a sua palavra é poderosa. Agora, o contexto aqui que eu quero nesta noite destacar é: então por que Abraão insistiu e por que Deus deu corda? Deixa eu dizer para você uma coisa. Tem muitas orações que eu e você fazemos que Deus não vai responder. Mas nem por isso Ele vai nos ignorar. Nem por isso Ele vai voltar-se contra nós. Sabe por quê Deus deu liberdade para Abraão fazer essas perguntas? Sabe por quê, Fernando? Porque Ele queria desenvolver a amizade com Abraão. Ele queria ser amigo de Abraão. Ouça, Pedro, venha comigo agora para o Novo Testamento. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Pedro, o valente, Pedro, o impetuoso, disse assim: Senhor, eu não te deixarei ir para a cruz. Parafraseando e atualizando numa linguagem que você entende, inocente, tadinho. Ele achava que ele ia mudar o destino de Jesus. Jesus ouviu, não destratou, como Deus não destratou Abraão, mas disse: eu vou fazer o que é preciso ser feito. E Jesus fez o que precisava ser feito. Porque se Jesus não fosse para a cruz, eu e você não teríamos experimentado salvação. Então, por que é importante você desenvolver a relação de amizade com o Pai? É sobre isso que eu quero hoje enfatizar, para você entender de fato quem é Deus. Deus não é um ser abstrato, não é um Deus que Ele está tão longe, Ele é atemporal. Deus não tem tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a Escritura em Hebreus. Então, por que Deus quer que eu e você desenvolvamos uma amizade com Ele? Então, vamos aqui. Primeiro ambiente, bota lá. Deus quer que você seja amigo dEle, porque Ele proporciona um ambiente de liberdade para você. É isso que você e eu precisamos entender, aprender e desenvolver. Liberdade. Ouça a conversa depois com mais tempo, leia, se interesse. Parece uma história assim tão sem nexo. Abraão insistindo com Deus: olha, não destrua. Deus poderia ter dado um ponto final e dito: carinha, já defini, ponto. Deus é o seu e o meu Pai. E a primeira coisa que Ele faz para esse relacionamento de amigos é um ambiente de liberdade. Você vai falhar, você vai errar, você vai pisar na bola, e nem por isso Ele vai voltar as costas a você. Ele não vai ser como muitas vezes tivemos pais que foram austeros, que se voltaram as costas para nós quando falhamos. Já dei alguns exemplos para vocês nesta série de mensagens. Um ambiente de liberdade. Abraão provou isto. Segundo ambiente para uma amizade é um ambiente de comunhão. Agora, o texto que eu apresento é o texto de Êxodo, a experiência de Moisés. Moisés era um homem gago. Era um homem que havia matado um semelhante,
um egípcio. E Deus decidiu usá-lo como libertador. Soberania de Deus, não se explica. Olha, quando Deus quer salvar uma nação, quando Deus quer salvar uma família, quando Deus quer salvar um povo, Ele levanta um homem. Olhem para a biografia de Abraham Lincoln. Olha para a biografia de Nelson Mandela. E outros mais que eu poderia enumerar aqui. Deus então agora quer ser amigo também de Moisés. Moisés é aquele que estava pastoreando as ovelhas do sogro, Jetro. Viu a sarça, viu o capim pegar fogo. Se aproximou daquele capim chamado na Bíblia de sarça, e lá teve um encontro com Deus. Dali ele foi levantado para ser um homem segundo a boa vontade e o cuidado de Deus para libertar um povo. Mas em Gênesis 33, Êxodo 33, a Bíblia diz que Moisés tinha tanto relacionamento com este pai, era tão amigo do pai, que ele montava uma tenda, e todos os moradores, amigos, familiares, ficavam aguardando Moisés sair daquela tenda, chamada de tenda do encontro. Foi lá que Moisés insistiu com Deus: Senhor, tu me pedes para ser o libertador deste povo. Senhor, o Senhor acha que eu tenho condições? O Senhor acha que eu tenho capacidade? Senhor, vou te pedir algo. Se a tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar. E Deus responde a Moisés. Nosso pai responde. Ele diz: a minha presença irá contigo. Moisés, não satisfeito, pergunta mais. Ele vai fustigando, ele vai insistindo. Ele não desiste facilmente, como muitos de nós. Senhor, então faz o seguinte: já que a tua presença vá me acompanhar, me mostra a tua glória. Olha, que petulância. Me mostra a tua glória. Deus poderia dizer: rapaz, você não sabe o que você está pedindo? No entanto, Deus faz assim: eu mostrarei a minha glória. Vou te colocar na fenda da rocha. Você vai colocar os olhos. Eu passarei e você me verá por trás, porque em homem algum, vendo a glória de Deus, permaneceu vivo. Relacionamento com um amigo chamado Deus é para desenvolver comunhão com Ele. Não só liberdade, mas comunhão, relacionamento. Assim como você se relaciona com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, é assim com Deus. Interessante o rosto, a feição de espanto de muitos de vocês, dizendo assim para mim: que é isso que eu estou ouvindo? Pois é isso que eu estou lhe falando. Vida cristã é uma vida de amizade profunda com Deus e com seu semelhante. O dia em que nós entendermos e aplicarmos isso na nossa vida, vai ficar tão fácil traduzir o cristianismo. Qual é o segundo ambiente de amizade do Pai? E o primeiro? Liberdade. Olha, eu já fiz algumas orações conscientes de que eu estava exagerando para o meu pai. Amigo que a gente pode pensar em voz alta. Ambiente de liberdade,
ambiente de comunhão. E o terceiro ambiente, para esta amizade, que para mim é fantástica, está aqui na tela para você acompanhar-me. Bota lá, Mônica. Ambiente de segurança. Ambiente seguro. A igreja, irmãos, deveria ser o ambiente mais seguro para todos nós. Entendeu, Fabiana? O ambiente da igreja não deveria ser um ambiente de onde eu estou pisando, com quem eu estou me relacionando. Tudo isto para dizer para mim e para você, nesta noite, que o nosso Pai já providenciou tudo isto. Agora, sabe o que eu lastimo? Que muitos de vocês não provam isto. E eu orei hoje à tarde, antes de vir para esta reunião, pedindo ao Espírito Santo que concedesse esta graça para você se relacionar com um pai. Mesmo que o seu pai tenha sido austero. Sabe, irmãos, eu escrevia, orava sobre tudo isto e o Espírito me trouxe a lembrança de 2 amigos do meu pai. 2 amigos inseparáveis. Amigos estes que estavam em todos os momentos, nos bons, nos ruins, naqueles que eu deplorei. Quando meu pai começou a sair, deixar a minha casa, frequentar as noites, foi através do convite um desses amigos. Fiquei triste. Meu pai se enveredou por um caminho que acabou numa separação. Sou filho de pais divorciados. Para quem esteve hoje pela manhã aqui, no curso de educação de filhos, a Nádia destacou esta marca que eu precisei receber cuidados. Eu precisei entender que o meu Pai Celestial me ama e me vê como um amigo, mesmo que o meu pai tenha feito o que fez. Eu não aprovei o que meu pai fez. Eu dizia para mim, por que meu pai fez isto? Meu pai tinha dinheiro, meu pai tinha uma esposa de caráter. Eu não me lembro de dar problema para o meu pai, nem a minha irmã. Não me lembro. Por que meu pai fez isto? Por que meu pai deixou a casa? E foi tão chocante, irmãos, que eu casei no dia 20 de novembro de 1982. 7 dias depois, eu trouxe um presentinho para ele e para minha mãe. E eles nos ofereceram uma jantinha. Acabada a janta, meu pai então reúne todos nós na sala e diz assim: olha, estou me separando da sua mãe. Eu novo, com 21 anos de idade. Essa é a minha história, que eu não tenho vergonha de contar para nenhum de vocês. Se não fosse eu me relacionar com Deus, o meu Pai, nesta época eu não era convertido não, hein? 21 anos de idade, eu não conhecia Jesus. Me desesperei, fiquei desnorteado, contraí enfermidades. Fui 2 vezes para a mesa de cirurgia, me abriram de cima a baixo. Questões físicas e emocionais abaladas. Não era para eu contar nada disso, mas o Espírito Santo está me guiando e eu vou falar. Pela graça de Jesus, minha esposa conheceu
à Comunidade da Graça, e de tanto orar comigo, um dia eu fui à comunidade, fui alcançado. Experimentei arrependimento, mudança de natureza, nasci de novo, fui salvo, fui batizado nas águas, passei a frequentar uma célula. E comecei a entender que vida cristã não é uma vida de religiosidade. Comecei a entender que vida cristã é uma vida de relacionamentos. E eu falei sobre 3 ambientes seguros para todos nós nesta noite. Primeiro ambiente que o Pai Celestial provê a mim e a você, um ambiente de liberdade. Você pode ir a Ele, você pode falar com Ele, você pode repetir, você pode insistir, Ele não vai voltar as costas para você. Segundo, um ambiente de comunhão. Ele quer ser seu amigo. Quando Deus, o Pai, vinha todas as tardes, no final da tarde, Gênesis 1 e 2, ter comunhão com Adão, primeiro casal, depois Eva, na viração do dia, mostrava a intenção do coração desse pai, ter comunhão. Mas tem o terceiro ambiente importante, que nesta noite você precisa ouvir, que é o ambiente de segurança. O Pai deseja que toda a igreja tenha o que? Relacionamentos profundos. E como é que se dá, como é que se confere esses relacionamentos profundos? Não se confere relacionamento profundo pagando conta. Não se refere e não se concede relacionamentos profundos com amizades superficiais. Se concede relacionamentos profundos na igreja através de gestos e atitudes de amor, de serviço. É isso que se chama igreja. É o que Atos dos Apóstolos ensina. Para mim esse texto sempre foi um desafio. Quando eu olho para Atos 2:42 em diante, quando a Escritura diz, perseveravam, unânimes, caminhavam juntos, na comunhão do pão, nas orações. Não havia neles nada que pudessem dividi-los. Quando alguém tinha necessidade, um supria. Eu olho para esse texto e vejo que segurança é a igreja de Jesus. Que segurança é a igreja de Jesus quando Jesus estabeleceu o padrão. Um ambiente de segurança. Quando eu olho para a igreja de Jesus, eu não vejo grupelhos. Eu não vejo departamentos. Eu não vejo desta forma. Eu vejo a igreja como um local onde o ambiente mais seguro para que eu e você possamos viver a vida cristã na sua essência e na sua totalidade. É isto que para mim significa ser cristão. É para isto que significa a igreja. A igreja não é para ter relacionamentos superficiais. Líderes de células que estão aqui nesta noite me ouvindo. Quando alguém não vai na sua célula, você se importa? Você liga? Você pergunta? Você se preocupa? Ou você se limita àquele encontro da semana? A Nádia diz assim muitas vezes para mim, você vai morrer. Não é que ela está profetizando morte para mim, não. É que eu entro em desespero. Sabe, Flávio? Fico desesperado, meu irmão. Eu tenho saudades da época em que o pastor Carlos Alberto, ele dizia, olha, você vai sair de férias, faça isso mesmo, faz bem, mas não saia sozinho. Leve uma família da igreja junto com você. Puxa vida, que gostoso que era sair com um casal de amigos, de irmãos da nossa igreja para ir na praia, para ir no campo, para ir aonde fosse. Hoje a gente faz o quê? A gente vai sair de férias? A gente sai sozinho. A gente sai sozinho. Nós e a nossa família. Aí a gente diz assim, não, a igreja precisa ficar lá. E você é o quê? Quando você sai, você não é igreja? E eu quero então finalizar aqui para tomar a ceia com você. Preste atenção no que eu vou dizer. Você notou que em nenhum momento eu mencionei a palavra salvação? Porque salvação é individual.
Cada um de nós precisa ter certeza da sua salvação em Cristo. Mas todos nós precisamos aprender a desenvolver uma amizade profunda com Deus e com os irmãos. Uma amizade profunda com quem? Eu não ouvi direito, você pode repetir? Com Deus e com os irmãos. Esses dias falava com a Roseli. Roseli, vamos repetir o encontro lá na sua casa. Foi tão gostoso aquela tarde, né, Wagner? Comendo aquele bolinho que você preparou. Hoje falei com o Edilson. Edilson, Tereza, como é que está a agenda de vocês para terça-feira? Queria estar com você, com os filhos de vocês. Falei com a Andréia, hoje pela manhã. Andréia, como é que está os compromissos de vocês essa semana? Queria fazer uma refeição com vocês. Aí ela falou, não dá porque é meu aniversário da Mônica. Eu falei, ai, que pena. Estou brincando, isso é só para descontrair. Mas é assim, queridos. Acho que eu sou o único pastor que quando chega em casa, alguns quando não tem sono contam carneirinhos. Eu quando deito e não tenho sono, fico contando as ovelhinhas que eu não vi no culto. Olha, a ovelhinha Maria, o João, o Antônio não estavam lá. A Nádia fala, você é maluco. Eu falo, pois é. Acho que é maluquice mesmo, né? Maluco beleza. Quem cantava mesmo isso? Bom, deixa para lá. Vamos tomar ceia. Agora deixa eu fazer a pergunta para você tomar ceia. Eu e você vamos partir juntos aqui o pão. Partir não significa quebrar, significa tomar. Jesus partiu o pão. Isso que Jesus fez. Presta atenção. Jesus parte o pão. E ele dá aos discípulos e diz, olha, vocês estão vendo este pão? Este pão é o meu corpo, partido por vocês. Partilhado por vocês. Eu partilho o meu corpo com vocês. Mas Jesus diz também que ele partilha o sangue dele, representado aqui por este suco de uva. Jesus diz que ele partilha o sangue dele. E ele diz que é o sangue da nova e eterna aliança. Agora, preste atenção. Você vai receber o pão. Mas você vai precisar fazer um exame de consciência.
Me perdoe, Senhor, por eu não reconhecer que eu sou o teu amigo e que o Senhor me fez ser seu amigo. Me perdoe, Senhor, porque eu ainda não tenho um relacionamento profundo de amizade com os meus amigos da igreja.